Mas vai ser como ser um cristão, como exercer missão de cristão no mundo sem Deus. Porque reconhecer hoje o mundo não, o mundo rejeita Deus. Mas como exercer essa missão não de forma amarga, mas com alegria. O Papa sempre insiste, o Papa Francisco, o cristão verdadeiro sempre tem ânimo, não fica desanimado, não se queixando. Como às vezes pessoas se queixam, porque no meu tempo, 50 anos atrás, era tudo diferente. Hoje é diferente o mundo. Precisamos enfrentar e evangelizar o que há no mundo que nós encontramos. Confiando na promessa e também na misericórdia de Deus. Então o Papa Francisco, decretando o Ano Santo da Misericórdia, ele escreveu um documento, o rosto da misericórdia. Então, eu só um pouquinho falo sobre o documento, as ideias principais. E depois a gente vai também fazer o trabalho no grupo, depois vamos também passar pela porta do Ano Santo. Então, o documento é o rosto da misericórdia. O Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Síntese da fé cristã. O Pai rico em misericórdia apresenta-se a Moisés, livro de Êxodo, como Deus misericordioso e clemente, lento na ira e cheio de bondade e fidelidade. Então, na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, Deus mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Jesus Cristo, com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, revela a misericórdia de Deus. Deus é invisível, vamos. Temos um mistério, Santíssima Trindade, o Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade existia sempre, mas num certo momento se torna o homem, não, através da Virgem Maria, não, mistério de encarnação. Então a revelação completa e plena foi dada através de Jesus. Antigamente Deus mandava os profetas para o seu povo judeu, o povo escolhido, para se fazer conhecer entre todas as nações. Então, Jesus Cristo é o rosto visível da misericórdia de Deus. Então, por exemplo, para nós, porque hoje nós estamos sabendo em tantas igrejas, Adventista, do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, tem um monte de igrejas, e usam a mesma Bíblia, a Bíblia mesmo modificada. Mas, por exemplo, nosso olhar para a Bíblia, para o Antigo Testamento, é a partir da visão de Jesus. Não interpretamos o Antigo Testamento como interpretam os judeus. Judeus, muitos se converteram, não, Jesus era judeu. Mas outros ainda esperam o Messias, porque não reconhecerão Jesus Messias. Na nossa vida, hoje, em pleno século XXI, lembre-se que o cristianismo é vivido em comunidade e que a Eucaristia é um lugar privilegiado de união da família e da comunidade. Vamos lá, vista-se e vamos juntos. Alguém diria? Filho, não, pai, não quero ir. Não conte comigo. Você sabe, eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. Mas minha relação com Deus é pessoal e não precisa de intermediários, de igrejas
e menos ainda de estar com gente que eu não conheço. Deus está em toda parte, e para dar graças ou rezar, não há necessidade de ir à igreja, para escutar todo mundo repetindo mecanicamente, como papagaios, frases sem sentidos. Eu já quase tomei bomba por causa disso. A ponto de chegar a discutir mesmo com o professor por causa disso. Meu professor de filosofia e sociologia, ele discutia com a gente, ele era ex-seminarista. Então ele tinha todos os argumentos da igreja a favor dele. Como ele sabia de tudo, porque ele já tinha estudado, né? Já tinha chegado num ponto de seminário que ele já estava na teologia quando ele saiu do seminário, ele já era estudado, ele já sabia. Então ele usava os argumentos da igreja contra a igreja. E como a gente ia contra, o aluno ia contra, ele reprovava o aluno. Então era uma situação muito complicada. Eu também assisti um filme na escola sobre isso, sabe? Tinha a sala cheia de alunos, no meio dessa sala cheia de alunos, teve um aluno, o professor falando que não acreditava em Deus, que não existia Deus, que Deus era isso, que Deus era aquilo, não tinha Deus, não existia Deus. Então, o aluno foi ficando revoltado, ele levantou no meio daquele grupo de alunos, sabe? E gritou de lá assim, existe Deus sim, tem Deus sim aqui no meio de nós. Então, ele levantou de lá e foi lá pra frente, né? O professor queria dar bomba nele e tudo, mas só que no final ele venceu. No final ele teve o vencimento dele, sabe? Na explicação dele, porque desceu, foi lá pra baixo do professor, aí foi explicar a ele, né? Qual é a ação de Deus no meio de nós, qual é né? A vida de Deus no meio de nós. Aí foi indo, explicando, o professor achando com ele, brigando com ele, xingando ele, sabe? Falando que ele estava todo errado, mas no final, ele que venceu. Esse filme também. Nós temos que conviver, temos que saber respeitar, mas não aceitar como normalidade nas nossas vidas, nas nossas famílias principalmente. Pode falar, né? Porque eu falo muito. Porque você tem que anotar isso, né? Você pode anotar aí que depois você vai ter que falar lá na frente mesmo. Eu não sei anotar, não sei falar, não sei anotar nada. Já anota. Tem que escolher um pra falar lá na frente, né? Quer anotar pra nós? Alguns pontos, não é? Assim, pra falar aí pra nós. Não, isso aí não. Ué? Pode falar com você. Eu não, você tá falando. Vontade de falar. Você tem que calar. Ó, emoção, uma hora está aqui. Que vai, não me chama o saco. A Claudilene falou, e dentro dessa questão aí número 1, já vivenciamos situações, sentimentos ou reflexões como essas, quais foi como ela falou, na nossa família, no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, mas o que é mais importante dentro daquele contexto que o Padre João colocou como pergunta principal, né, como ser cristão no mundo sem Deus. Eu acho que se nós temos os nossos valores enraizados, como ela disse, dentro da nossa casa, mesmo convivendo com pessoas que hoje talvez não tenham o mesmo nível de fé, se é que fé pode ser mensurada, se a gente tiver firmeza e perseverança, a gente consegue conviver com essas pessoas e ao mesmo tempo trazer essas pessoas para o nosso lado. É como a experiência que toda criança faz na escola, aquela experiência do feijão, né? Coloca o feijão ali no algodãozinho molhado. Algumas sementes germinam, outras não. E nem por isso elas vão desistir. Então parte da professora é aquele incentivo, olha, não germinou uma sementinha, mas a outra irá germinar.
olha, essa germinou, cresceu pouco, mas a outra, assim, cresceu muito. Então, se a gente conviver com essas adversidades e souber conduzir, sempre nós vamos ter essas atribulações, mas conseguir conviver com elas e, quem sabe, melhorar o mundo ou as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, se realmente a gente for desesperar e achar que, assim, ou tem fé ou não tem, realmente nós vamos nos perder de vez. Porque a fé, ela é construída no nosso dia a dia. Todos os dias nós regamos um pouquinho a nossa fé. Então ela, assim, por mais que você fale assim, eu tenho uma fé enorme, ela está solidificada, às vezes com qualquer coisinha que aconteça, a gente percebe assim, puxa, eu não estou tão perseverante na fé. Então a fé, ela vai sendo amadurecida no nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem que tomar alguma vitamina para essa fé se fortalecer. Então a história aqui da Natália, que os pais chegou um determinado momento que eles estavam em dúvida com relação ao que aquilo que eles tinham passado para ela como verdade, né, como sentimento, como lição de vida, eles estavam preocupados se aquilo ia resistir. Então, quer dizer, eles estavam colocando em xeque, não é a fé da Natália, eles estavam colocando em xeque a própria fé deles. Então, se trazer eles de volta é uma coisa muito difícil. Então, se não fosse essa sementinha plantada às vezes lá atrás, eu acho que eles não voltariam não. E não estariam ali hoje não. Acho que é semear. Eu acho que, pegando o gancho, eu acho que a gente viver num mundo onde não tem Deus é ser o próprio Deus. Mas sem que a pessoa saiba que você quer ser Deus, entendeu? Então, pra gente que é jovem, eu não sei se pra quem já viveu isso há mais tempo, pensa do mesmo jeito. Eu acho que pra eu passar por um protestante, por exemplo, que eu sou um católico, eu não tenho que falar que eu sou um católico, eu posso viver a minha fé sem demonstrar isso pra ele. Eu acho que ele mesmo enxerga isso. Então, viver no mundo sem Deus é ser o próprio Deus. Eu acho que é uma forma bem pacífica de ser entendido. Quando eu tinha a idade de vocês, assim, lá no interior, os jovens falavam assim, nós não vamos para a igreja não, quem vai para a igreja é os velhos, eles têm que rezar, nós não precisamos de rezar, né, porque nós é jovem. E a coisa não é por aí, né? Você nasceu desde do colo da sua mãe, do seio de sua mãe, ela já começa a orar por você, você já nasce já caminhando para o caralho. Não tem idade, não está ficando na terceira idade igual nós, né, irmão? Lá todo sábado, rezar. E os jovens, nós, muitos falam comigo, eu não vou lá não, porque não sou de terceira idade, sempre vai. Muitas vezes, eu não vou lá agora não, não sou de terceira idade, o que eu vou fazer lá? Eu acho que terceira idade é para todos, isso aqui, ó. Você viver isso aqui, ó. Assim que eu falar bonitinho, você falou aí, que conheci isso aí, ó. Eu queria conhecer que não conhece que falou aí, ó. Essa idade que eu conheço, que eu conheço mais que eu. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bom. É isso aí. Como ser cristão sem Deus? Isso acontece muito dentro da nossa casa, da nossa família. Muitas vezes nós ensinamos, vivemos, ensinamos para os nossos filhos, ensinamos para o marido ou o marido para a esposa. Uma coisa que ensinamos, vivemos uma vida direitinho. E acontecem fatos que jamais a gente esperava. Então, aí você tem que ser esse cristão no mundo sem Deus. Por quê? Você tem que prevalecer firme. Porque um dia você resgata aquela pessoa. Com a sua vida, com a fé, você resgata aquela pessoa que você ensinou tanta coisa, você vive aquela coisa direitinho e ele extraviou por algum motivo, ele está fazendo uma coisa que ele não aprendeu dentro da família. Aí, às vezes a gente fica um pouco balanceado, mas depois você vai, oh meu Deus, me ajuda a resgatar fulano de tal, fazer desse jeito. Eu não ensinei isso. Então nós temos que prevalecer firme em Deus, confiar nessa promessa dele. Porque nós temos que ser cristão realmente, é dentro da nossa casa mesmo, é aqui que brota a verdadeira fé. Porque se você for um esteio dentro da sua família,
traindo aquela pessoa que está andando no caminho errado. Isso acontece na minha família mesmo, gente. Aquela pessoa que está andando no caminho errado, ele volta, ele vê, não é desse jeito que minha mãe me ensinou, ou que meu pai me ensinou. Igual eu, quando eu fiquei com 4 meninos pequenos, se não fosse Deus, eu tinha caído junto com meu marido, eu tinha caído junto com ele. Eu tinha ido para a vida com ele. Mas graças a Deus, o próprio Deus me sustentou. E hoje minhas meninas estão aí tudo grande. Nós temos que pedir a Deus, gritar, até gritar para Ele. Ô Senhor, me ajuda para conseguir ser cristão no mundo sem Deus. Só tem um comentário aqui agora. O Wesley falou da gente ser luz, a gente ser luz para o mundo, né? Eu falei também sobre a semente. O que chamou a atenção foi a palavra aqui de Jeremias. Ele fala assim: a palavra de Deus tornou-se para mim vergonha e gozação todo dia. Pensei, nunca mais hei de lembrá-lo. Não falo mais em seu nome. Bom, nós que estamos dispostos a ser cristão no mundo sem Deus, eu acho que a gente deve ter ciência disso. Isso acontecia no passado com os apóstolos e a tendência é voltar a acontecer, que é ser mesmo discriminado por sermos cristãos. Os jovens normalmente, não só os jovens, mas assim, os jovens vivem isso mais claramente. Vivem os seus princípios, isso pode ser dentro da escola, do trabalho, e muitas vezes é visto como antiquado, quadrado, porque vive aqueles princípios. Então, isso, como Jeremias falou, falar de Deus para ele, ser, né, uma pessoa de Deus, era motivo de gozação. Ouvir gozação de outras pessoas, calúnias. E isso nós temos que ter ciência que ser cristão no mundo sem Deus é também passar por isso. E às vezes, como Jeremias, um profeta, ele disse, olha, nunca mais hei de lembrá-lo, não falo mais em seu nome. Então até Jeremias caiu. O que a gente faz antes da refeição, nós católicos, fazemos antes da oração, eles separam. Porque é um costume muito bonito. E um costume que cada dia se perde. E que às vezes nós não fazemos por conveniências às outras pessoas, por respeito, né? A gente dá o nome da nossa falta de vergonha na cara, às vezes de respeito. E também começar a doutrinar os nossos pequenos. Porque a gente fica assim, não, está muito pequeno ainda para aprender, vou deixar para quando tiver maior. Aí quando está maior, não está mais obediente, então já foi uma vida perdida. E a culpa é de quem? Nossa. E também a gente pontuou uma coisa lá, que é a nossa tristeza, né? Que a gente não dá testemunho da alegria que é ser católico. E é por isso que às vezes não atrai as pessoas. E às vezes a gente acha que a nossa igreja não atrai os jovens, não atrai as pessoas de fora, mas atrai sim. Eu tenho um amigo ateu que se sente muito atraído pela tradição que a nossa igreja traz. Porque às vezes, nas outras religiões, eles falam tantas verdadezinhas, né, para agradar algumas pessoas e não atraem de fato. Então a nossa estratégia é ser alegres, né? Igual o Papa Francisco fala que muitos cristãos vivem uma quaresma sem Páscoa. Eu lembrei de uma frase de São Pio X, que a gente celebra no dia 21 de agosto, muito bonita, que é renovar as coisas em Cristo. E às vezes a gente tem medo de fazer isso. Às vezes a gente quer deixar que o mundo entre para a igreja. Mas não é assim que as coisas têm que funcionar. Semelhante a Pentecostes, como o Padre John citou, a gente tem que abrir as portas e falar, a igreja está aqui e está disposta a mudar o mundo. Então foi isso que a gente debateu um pouquinho. Grupo 3. Já foi 3. Não, é 3 agora. 4 já foi, não? 3. Glória a vós, Senhor. Depois
de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje feriado nacional em Tiradentes. Aproveitando o feriado, viemos aqui para fazer retiro. Também tem vários grupos, várias pessoas. Então queremos agradecer por dia de hoje. Rezemos também pelo Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, proteja o Brasil contra os maus políticos. Mas nós queremos refletir sobre as leituras que acabamos de